Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, lugar onde a gente aprende junto sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu, e essa semana dando continuidade ao assunto estudando sobre as alianças. E hoje vamos comentar sobre por que o Senhor se referiu a si mesmo como escudo de Abraão e como todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Pois é, Pitu, eu confesso para você que quando eu vi essa história do escudo aí no meio da história de Abraão, no capítulo 15, eu fiquei um pouco confuso, né? Eu não entendi por que Deus falou em escudo, né? Se até agora eu estava falando muito na questão de Abraão sair da terra dele, de Abraão receber herdeiros, da Sara ser estéril. Uma coisa que eu sempre faço que me ajuda, eu leio o texto que está um pouco atrás do texto que eu estou lendo, né? Então diz aqui, não tenha medo, eu sou o seu escudo. A palavra antes dessa, o texto antes desse diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Aí eu falei, o que são essas coisas que aconteceram? Aí eu li o capítulo 14. Então, para entender o verso 15, 1, que é a promessa do escudo, eu acabei lendo o capítulo 14, que é a história onde Abraão junta homens da sua casa, uns 300 homens, faz umas alianças pela primeira vez com países vizinhos ali e vai para a guerra física mesmo, guerra de armas, para matar pessoas, coisa que Abraão nunca fez, né? E Abraão vai lá e peleja contra esses reis que capturaram Ló e resgata Ló e volta para casa e aí termina o capítulo 14 e é aí que Abraão recebe essa visão, eu sou o escudo. Então, minha primeira impressão, Pitu, foi o quê? Que Abraão, de repente, voltou assustado dessa guerra, viu essa carnificina, uma coisa que ele nunca tinha lidado antes, né? E, de repente, pode ter ficado com medo de todas as nações invadirem ele. Então, eu pensei, de repente, o escudo é Deus falando, olha, eu sei que você guerreou lá, que você fez aliança com os homens, mas, em última instância, eu sou o seu escudo, eu te protejo. O que você achou dessa passagem? Então, eu também fiquei na dúvida, né, por que fala sobre o escudo. E para tentar achar uma resposta, também dei uma pesquisada e achei dois pensamentos, né, sobre isso. Um é que, bom, voltando um pouquinho, porque Deus aparece a Abraão e ele fala, não temas, né? Então, eu acredito que naquela época o povo, talvez por algum misticismo ou por alguma questão cultural, em várias vezes na Bíblia, quando o anjo aparecia ou Deus aparecia, sempre falava, não temas, eu sou esse, ou não temas, assim por diante. Então, com Abraão, ele falou, não temas, eu sou o teu escudo. Então, a palavra escudo do hebraico, que se não me engano é a palavra megan, ou magen, quer dizer um tipo de escudo que não é aquele grandão que a gente pode pensar que é dos romanos, se protegendo do arco e flecha, mas é um escudo menor que vai na mão, que ele é mais ágil. Então, dessa forma, pode representar que Deus está dizendo, eu sou esse teu escudo, eu sou esse teu ágil, mas não vou te proteger completamente, porque você também tem que fazer a tua parte. Eu espero que você também vá e faça isso. Uma outra interpretação é que quando Deus fala, eu sou teu escudo, dizendo que eu estou protegendo a aliança que eu vou te apresentar. Então, isso é interessante, porque se você ler o verso 2 e o 3, que diz exatamente o papel que Abraão tem que fazer, né? Porque volta a falar, Abraão questiona Deus e diz assim, mas, ó Deus soberano, como me darás isso se eu continuo sem ter filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. Será que não pode ser ele que o Senhor vai me abençoar? E o que Deus fala? Não, você vai ter um filho seu. Então, não preciso explicar para todo mundo aqui qual é a participação que Abraão vai ter que ter na história, né? E a gente sabe que o que acontece é que ele tenta ter um filho com a escrava dele, com a Hagai, né? E depois Deus aparece de novo e fala, não, você não entendeu. Você tem que ter um filho com a sua esposa, porque é assim que eu fiz desde o Jardim do Éden. Então, exatamente, eu acho que essa explicação tua é boa. É a participação Pode ser também. E outra coisa que me faz pensar é que Deus não apareceu ou em sonho ou em visão uma só vez, numa noite, e depois tudo se aconteceu. Foram várias vezes, né? Então, imagina que pode ter sido num período de um ano, num período de 10 anos, não sei se a Bíblia, eu pelo menos não acredito que dá a questão de tempo. Cronologia. A cronologia de quando aconteceu. Então, Abraão tinha que ter fé desde a primeira vez que ele teve a primeira visão, quando ele teve que sair de Ur dos Caldeus para ir, né, para a terra, que ele também nem sabia para onde ia. Agora ele pega e fala, você vai ser o pai de uma grande nação, sendo que ele
não era pai, a sua esposa, Sarai, já era passada da idade de ter filho, e ele duvidou. Mas Deus, qual que é a aliança que Deus promete? Você vai ser o pai de uma grande nação, e a melhor parte da promessa é que o Messias seria descendente dessa nação. E é isso que a gente deve focar, porque esse é o ponto principal. E é aí que ele já começa a falar sobre o plano da salvação, o plano da redenção, porque o Messias seria o que viria para resgatar o povo. Isso, e essa é a mensagem da aliança que é importante a gente lembrar. Né? Se o escudo está protegendo isso, se o escudo está protegendo Abraão das guerras vizinhas, pode ser um todo. Mas o que acontece hoje, a gente sabe que essa aliança se cumpriu, porque de Deus veio, de Abraão, da sua descendência, veio o Messias. E da sua descendência seriam, não só da sua descendência de sangue, como diz em Gálatas, né? Mas de todos aqueles que fizessem parte, né? Se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. E essa parte, para mim, que eu acho bem bonito da aliança. E eu acho que o que você falou, para mim, é um princípio-chave que a gente tem até usado aqui no nossos estudos, é que muitas vezes tem partes difíceis das escrituras, né? Que são partes enigmáticas, né? Uhum. E tem partes que são partes mais claras, né? Então a gente tem que estudar as partes difíceis, mas sempre com o foco nas partes claras que a gente entende, né? Porque realmente esse escudo pode deixar a gente um pouco confundido aqui e ali, mas a aliança é uma só. A aliança é Deus abençoando Abraão, dando herdeiros para ele, dando terra para ele, que foi o que Deus prometeu para Adão e Eva. Crescer e multiplicar, ser fértil, e tome o jardim do Éden, e eles caíram, né? Desconfiaram de Deus, e Deus vem resgatando essas promessas através das alianças com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi. E, em última instância, o que ele vai fazer, como diz em Hebreus, é a aliança com Jesus, que é colocar a lei no nosso coração, né? Isso. E eu acho que esse é o principal, é tentar descobrir na nossa vida qual que é o papel que eu e você temos que fazer ao sermos filhos de Abraão, né? E a Bíblia também nos ajuda a se fortificar de que essa aliança é verdadeira, porque comenta mais de uma vez de que a promessa de que Abraão teria uma descendência e teria uma nação grande, e seriam abençoados. Não só seriam iguais às estrelas, que não poderia contar, mas seriam abençoadas. E isso que hoje a gente pode ter certeza de que mesmo que eu ou você, João, ou você, ouvinte, não é descendente direto, sangue de Abraão, a gente, de certa forma, é descendente desse povo, porque a Bíblia fala, aquele que faz parte, né, que são de Cristo, também são descendentes de Abraão. E o que é legal, porque Deus mostrou para Abraão o que aconteceria no Egito, porque ele não viu a aliança se cumprir. E ele teve seus filhos, teve netos, talvez teve bisnetos, e se você for contar, talvez uma família de 20 ou 30, se tiveram vários netos e bisnetos, mas ele não viu. Nem Jacó viu, nem Esaú, nem Isaac viu nada disso. Mas no Egito, a nação já era grande, já era em centenas, milhares, e eles já podiam ter daí uma nação maior. E o que Deus fez naquela época era usar o povo de Israel para ser um testemunho para as outras nações. E já falei aqui que naquela época Deus, o Deus representante daquele povo, se ele vencia, se ele era próspero, mostrava que aquele Deus era um Deus poderoso. Então, nisso que Deus fazia com os outros povos, para ser uma nação exemplar, uma nação que fosse um caminho, que fosse o sal da terra, que fosse mostrar para os outros que esse era o caminho verdadeiro. Sabemos já das outras lições que a gente estudou quando estudou Isaías, que o povo de Israel era aquele altos e baixos, acreditava, prosperava, né, que caía nos caminhos e daí sofria, perdia em derrotas e guerras, mas é para ser esse povo que é para mostrar para as outras nações quem é o povo verdadeiro. E com isso fazer continuar, ser aquele povo que ia levar a descendência para a vinda do Messias. Tem um quote aqui, uma citação da Ellen White que tu nos disse, que acho que vai de encontro que você está falando de ser o povo, os filhos de Abraão, e como que a gente deve se portar sendo assim, né? Olha aqui, ó. Falando sobre o povo de Deus, né? Os filhos de Abraão. Eles não consideravam sua religião um tesouro precioso a ser guardado cuidadosamente e unicamente desfrutado pelo seu possuidor,
A verdadeira religião não pode ser mantida assim, pois tal espírito é contrário ao princípio do Evangelho. Enquanto Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz de sua presença, ou que aquela luz se enfraqueça. Ao contrário, irá se tornar cada vez mais resplandecente, enquanto dia após dia os brilhantes raios do sol da justiça dissipam as névoas do egoísmo e do pecado que envolve a alma. Então é impossível a gente esconder a luz da presença de Jesus na nossa vida, né, Pitu? E eu acho que essa aliança é o que traz para a gente, é isso, né? Essa alegria de viver, essa vontade de compartilhar as boas novas, porque isso tem que transformar a gente, né? Tem que nos deixar mais em paz, tem que nos deixar mais sereno, e esse fruto do Espírito, né? Que é a bondade, a paciência, a generosidade, a longanimidade, isso vai refletir na nossa vida, né? Você tocou no ponto certíssimo, João, nisso, né? Porque é justamente isso, que desde aquela época da aliança do povo de Israel ser o exemplo, esse exemplo continua hoje para nós. E a gente sabe, a humanidade é terrível. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por que Deus destruiu no dilúvio, né, com a aliança que fez para Noé? Essa é a nossa natureza humana. A gente quer seguir o caminho que é mais fácil, e o mais fácil é cair. E seguir caminho longe de Deus, né? Exato. E hoje, com esse exemplo da aliança que a gente sabe que ela se cumpriu, porque veio Jesus, descendente de Abraão, e hoje nós fazemos parte dessa grande nação numerosa, nós temos que ser essa luz, temos que ser esse exemplo para as outras nações. E é isso que eu quero que você pense nisso hoje, né? Como que a gente pode usar esse exemplo, usar essa aliança, essa promessa para a nossa vida, para ter certeza de que realmente somos descendentes, que realmente o Messias veio, e agora estamos esperando se cumprir a segunda parte, que é a segunda vinda de Jesus. Vitor, eu queria só, antes da gente encerrar, tem mais uma citação de Ellen White que eu acho que fecha bem com o que você falou, que olha, porque essas esperanças que você está falando, isso aí é só por fé, né? Isso aí, mesmo que a Bíblia faça sentido, mesmo que se olhar e tem lá centenas de profecias que apontam ao Messias, tem que ter fé. Se você não tiver fé, você não vai conseguir se apropriar disso aí, né? Então essa situação de Ellen White aqui, acho que ela encaixa bem com isso aí, de repente a gente podia terminar aqui. Olha isso, ó. A única maneira pela qual podemos conseguir a ajuda de Deus é colocando-nos inteiramente em suas mãos e crendo que Ele agirá por nós. Foi o que Ele fez com Abraão. Ele que abriu o útero de Sara aos 86 anos para ter um filho, né? E olha aqui, ao nos apegarmos a Deus pela fé, Ele faz a obra. O crente pode apenas confiar. À medida que Deus atua, nós também podemos atuar, confiando nele e fazendo a sua vontade. Então essa que é a dança, né? Essa que é a negociação da aliança. Quanto que o Pitu faz? Quanto que o João faz? Quanto que Deus faz, né? Porque Deus não quer que você fique de braço cruzado, Ele quer que você faça a sua parte, quer que eu faça a minha parte. Ele queria que Abraão fizesse a parte dele. Abraão precisava ter um filho, né? Mas Deus tinha que abrir o útero da Sara, que ela era estéril. Então, quanto que eu e você fazemos? Isso aí é só com relacionamento com Deus, só com a oração, né? E a entrega, cada dia. Porque quando você entrega, Deus dá de volta para você. E é o que Deus tem feito nesse nosso canal aqui, né, Pitu? Quantas dificuldades que a gente teve nos outros estudos, e a gente tem trabalho também integral, nós não somos pastores nem teólogos, né? E a gente está aqui se colocando à disposição de Deus para que Ele possa nos inspirar a estudar, e tem sido uma bênção, né? E esse é o convite que eu deixo para vocês aí em casa, que vocês se coloquem na mão de Deus, que vocês estudem a Bíblia e que abram o coração, que Deus vai mostrar o que Ele pode fazer por você e o que Ele quer que você faça por Ele. E que Deus nos abençoe e que a gente continue sempre animados estudando a palavra de Deus, né? Vamos orar, Pitu? Você ora para nós? Nosso Pai, muito obrigado pelo estudo dessa lição, muito obrigado por nos mostrar a aliança e a promessa que Tu fez a Abraão, e é uma promessa que Tu cumpriu, e estamos aqui esperando então o segundo retorno da segunda vinda de Jesus. Esteja com cada um de nós, com cada um, os nossos familiares, e nos dê uma boa semana. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.